Diz assim, Lucas capítulo 5, do versículo 1 em diante: Aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam num outro barco, para que fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, fala conosco através da tua santa palavra neste momento, em nome de Jesus. Imagine você, este dia tinha tudo para ser um dia qualquer para a vida de Pedro, só que não. Aconteceu algo que mexeu com a sua estrutura psicológica. Pedro, como sempre, esperava sair em alto mar e ter uma pesca normal, mas naquele dia ele faz como de costume, se prepara, arma todo o aparato e fica a noite inteira tentando pescar e nada apanha. Isso fala conosco porque muitas vezes a nossa vida é marcada, porque embora você trabalhe muito, alcança pouco ou quase nada, vive uma vida muitas vezes de frustração, decepção e derrota. Naquele dia Pedro experimentou isso, e ele desceu do barco, calado, revoltado, irado, porque não tinha pescado nada. Algo espiritual estava para acontecer. Quando algo na tua vida sai do eixo, você deve pensar assim: algo espiritual da parte de Deus está para acontecer. Não fica glorificando o inferno e declarando já de pronto a sua derrota, porque nós cremos que Deus transforma a maldição em bênção, o caos em paraíso. Já estava agendado no céu o encontro entre Jesus e Pedro, entre Pedro e Jesus, entre Tiago e João, filhos de Zebedeu, com Jesus, e de Jesus com eles. Algo de espiritual mudaria a história destes homens. Pedro era dono de uma empresa pesqueira, uma das empresas que mais faturava naquele tempo, sócios de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Pedro não pesca nada, e ele está revoltado, chateado, aborrecido, pensando nas contas. Diga: eu sei o que é isso. Pensando nas contas, diga: eu sei o que é isso. Pedrão pensando: como é que eu vou pagar? Como eu vou sair dessa?
eu tenho empregados, sou eu quem cuido da família deles, através da empresa, como é que vai ser? Eu acredito que Jesus, quando entrava num ambiente, ele fazia uma leitura, e quando você faz esta leitura, os teus olhos espirituais são abertos, e você tem discernimento. Imagina Pedro, ele estava tão revoltado, porque não pescou nada. Imagina esse homem, sendo pescador de homens, imagina ele sendo pescador de homens, igualmente ele ia ficar indignado, revoltado. E olha que, quando eu falo igualmente, eu estou falando da indignação, mas quando se trata da obra de Deus, é muito maior, né? Obviamente. Eu creio que isso agradou o coração de Deus. Sabe Davi? Do mesmo jeito que ele é um ótimo pastor no campo e cuida das ovelhas, eu acredito que ele será o melhor rei de Israel, cuidando do povo. E assim foi. Então, se ele tinha uma indignação para essa questão do peixe, imagina pela obra de Deus. Aí a multidão estava apertando Jesus, era muita gente. Aí, estrategicamente, ele pediu um barquinho. E de quem era o barco? De Pedro. Tinha dois ali, ele pediu para quem? Para aquele que era colérico, sanguíneo, hemorrágico, para aquele que estava em crise. Às vezes você está, sabe, desse jeito, nem você se aguenta, mas é a hora que o Senhor se aproxima de você, para ministrar ao seu coração, e revelar a sua vontade. Ele nem imaginava o que estava para acontecer. Aí Jesus chega e diz assim: eu posso usar o seu barco por um instante? Vai dizer não? Aí Jesus entra no barco, afasta um pouquinho da margem, e ele prega. Não sei por quanto tempo, talvez por 1 hora, mas entenda agora o que eu vou te falar. Uma pregação de 1 hora rendeu para Pedro uma bênção financeira de 1 ano. O que ele recebeu no culto daquele dia foi uma provisão sobrenatural da parte de Deus. 1 ano de pescaria foi algo assim sem igual. Foi notícia naquele lugar, naquela aldeia, naquele povoado. Ele fica lá, no seu cantinho, cabisbaixo, conversando com ele mesmo, olhando para o nada, mas ligado naquilo que Jesus estava ministrando. Terminou a palavra, Jesus foi conversar com ele, mas ele já não era mais a mesma pessoa. Se você permitir que a palavra caia no seu coração, é impossível você sair da presença de Deus do mesmo jeito. Algo precisa destravar dentro de você. Algo precisa destravar dentro de você. E aconteceu isso com Pedro. Algo destravou. Jesus chega para ele e diz: volta para o mar alto, e lança a rede. Ele disse: mestre. Note que ele já está entendendo a condição de Jesus, que Jesus era um professor, era um ensinador, era um mestre, era um rabi. Ou seja, ele estava ali para ensinar alguma coisa para Pedro, aquilo que ele ainda não sabia. Nós temos que estar abertos para aprender alguma coisa, e hoje é dia de aprendizado. Se você entender isso, você vai ter a sua vida transformada, porque Deus tem também para você uma pesca maravilhosa. Ele pode fazer em um dia aquilo que você não conseguiria fazer no seu próprio braço de carne durante 1 ano. Você pode fechar o melhor contrato da tua vida.
Deus pode te dar o melhor cliente da empresa. Deus pode fazer você vender como nunca, mesmo na crise. Jesus disse para Pedro: Pedro, volta para o mar, vai para o mar alto e joga a rede. Pedro era pescador, ele era profissional, ele não era um iniciante, marinheiro de primeira viagem, ele sabia o que estava fazendo. Mas é assim que o diabo faz, ele tenta trazer dúvida, para você perder a bênção. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é Deus. Ele diz: eu sou, e nós não somos nada. Confia, descanse e espera. Pedro já não estava mais tão aflito como antes, tão fora de si. Aí Pedro diz assim: tentamos pescar a noite inteira e nada pegamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a nossa rede. Imagina, ele entendeu a pregação, ele entendeu a palavra, ele entendeu a ministração, a unção do céu alcançou o coração de Pedro. Sabe por quê? Dependendo da hora do dia, não se pesca mais nada. O peixe não fica mais em cima, ele desce para as profundezas por conta do calor. Ele se esconde. Ele tem hora para subir. Mas Deus faz assim: Ele escondeu todo o peixe para que Pedro não pescasse nada. Você sabia que tem muitas vezes que é Deus quem está privando você de alguma coisa e você está brigando com o diabo? Diabo, solta! Queima, assa, frita, tosta, cozinha, torra. E nada acontece. Por quê? Porque é Deus tratando com você. Eu já fiz isso. Fiz batalha espiritual com o diabo, mas era Deus tratando comigo. Começa a avaliar isso. Deus tinha um propósito. Ele escondeu todos os peixes de Pedro, porque aqueles peixes eram pequenos perto daquilo que Deus tinha preparado para ele. Se você não ter recebido alguma coisa, tenha fé, você não perdeu nada. É que Deus não atrasa, Deus capricha. Ele tem coisas muito melhores preparadas para você. Não desanima, não entrega os pontos, não volte atrás, não desista. Aí Pedro disse: sobre a tua palavra lançarei a minha vida. Gente, o camarada se converteu. Isso é jargão de crente convertido, nascido de novo e cheio do Espírito. Você tem que ter uma linguagem de fé, para o milagre acontecer. Para de ficar reclamando, murmurando, choramingando e blasfemando. Deus pode fazer, Deus vai fazer, depende do teu coração. Muitas vezes o teu coração é o maior inimigo para que você não prospere. Ali Deus tratou o temperamento de Pedro, e ele foi. Imagina Jesus, ele ficou sentado lá esperando Pedro voltar. Ele já sabia o que estava para acontecer, mas Pedro ainda não. Ele foi. Imagina Tiago e João conversando com Pedro: Pedro, o que é que vai dar? Ele disse: não sei, mas o mestre falou, vamos obedecer. O segredo da bênção é obediência. Se você for cabeça dura, teimoso e rebelde, você vai perder muita coisa da parte de Deus. Aí ele disse: é melhor a gente ficar quieto, vamos fazer o que ele pediu. Imagina o silêncio no barco. E quando eles puxam a rede estava muito pesada.
ela quase se partia. E eles gritam para uma embarcação do lado: ei, vocês, nos ajudem aqui, é muito peixe para nós. Sabe o que mostra? Que a bênção de Deus é coletiva. Antes você não tinha nem para você, agora você vai ter para repartir, para compartilhar. Essa escassez na tua vida vai acabar. Esta falta, esta necessidade, esse prejuízo, essa crise. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele é um Deus que faz quando você acredita nele. E a Bíblia diz que os barcos foram cheios com tantos peixes que quase afundaram. E quando ele chega na praia, imagina Pedro: cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus, ele se joga aos pés de Jesus. E ele diz: Jesus, eu sou um homem pecador. Olha só, por causa de um feito na sua vida financeira, ele se converte, ele entrega a vida a Jesus, e ele leva um grande testemunho para a sua casa. Deus não vai dar para você nenhum testemunho financeiro, nenhuma bênção financeira, se você não levar o seu testemunho para casa. A família dele nunca mais foi a mesma. A família de Tiago nunca mais foi a mesma. A família de João nunca mais foi a mesma. Eu sou um homem pecador. Ele já reconheceu a condição dele. Você precisa reconhecer a tua condição de pecador. Mas pastor, a Bíblia diz que eu sou filho e filha de Deus. A Bíblia ensina: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e fazer você puro de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós dependemos da graça e do favor de Deus, mas que o pecado não condene você e não prive você da bênção, porque tem muita gente que diz assim: ai pastor, eu sou pecador, e por eu ser pecador, eu não sou abençoado. Mentira do diabo! Deus alcança o pecador, Deus muda a história do pecador. Deus encontrou Pedro, Deus encontrou Tiago, Deus encontrou João, Deus encontrou outros homens, outros pescadores. E Deus te encontra quando você entende a sua natureza humana, mas diz: eu dependo da graça. Não é por mérito, porque Pedro não merecia nada. Ele veio brigando, xingando, batendo as coisas, brigando com o povo. Deus não dá porque você merece, Ele dá porque te ama. E guarda isso, Ele vai te dar. Você vai puxar por estes dias uma rede que também vai estar pesada. Você vai ter uma pesca sobrenatural, a maior pesca de toda a sua vida. Ele pode mudar sua vida financeira nesse tempo de crise. Empresas têm nascido, pessoas têm empreendido, pessoas têm ganhado mais dinheiro do que quando estava vinculada a alguma empresa, trabalhando por conta. O povo brasileiro é um povo valente, é um povo que mete as caras, põe a mão na massa, é um povo trabalhador. Por isso nós vamos levantar esta nação com muito trabalho, em nome de Jesus, e todo louvor, honra e glória será para Ele. O mundo vai olhar para nós, o mundo vai olhar para o Brasil e perceber o que está acontecendo aqui. Quando nós ligamos a TV, nós vemos lá, mais de 100 mil pessoas morreram, vítimas do coronavírus. Só que ninguém fala que mais de 2 milhões de pessoas foram curadas do coronavírus. Queridos, era para ser muito pior. Precisamos ver a misericórdia, clemência e compaixão de Deus neste momento sobre a história
do mundo e principalmente sobre a nação brasileira. Este é o Deus que você serve, Ele é poderoso, glorioso, tremendo. Do mesmo jeito que Ele mudou a história de Pedro, Tiago e João, vai mudar a sua. Guarda isso. Não muito longe destes dias, e você vai testemunhar, e você vai dizer: pastor, aquela palavra mudou minha vida. Deus está à procura dos fiéis da terra, não dos infiéis, não daqueles que apresentam desculpas, não daqueles que estão indisponíveis ou indispostos. Deus está à procura dos fiéis da terra, e que Ele te encontre como uma pessoa fiel. Tira os olhos daquilo que é teu recurso próprio, e entrega para Deus o que é de Deus. Entrega a tua semente, entrega a tua oferta. Honre ao Senhor, porque este Deus vai te honrar. Deus, Ele não está preocupado em receber algo meramente financeiro de você. Ele quer o teu coração. E quando o teu coração está aliançado com Ele, você pode ter certeza que você será notícia. Falarão de você. Eu fui para um seminário em Minas, em Araxá. Um dos pastores mais respeitados do Brasil me viu lá e disse assim: as pessoas têm falado bem de você na cidade, quero ir conhecer a igreja e a sua estrutura. Eu fiquei feliz, porque já falaram tão mal, mas Deus muda isso, é ou não é? Deus vai mudar a tua história. Antes você era conhecido como caloteiro, não pagava ninguém, nem o pai, nem a mãe, ninguém. Mas vão olhar para você e vão dizer assim: agora ele é um bom pagador, agora ele nem precisa, agora ele está próspero, agora ele não tem mais conta atrasada, agora ele não passa mais vergonha, agora ele tem feito bons negócios, agora ele tem ganhado dinheiro, agora ele tem prosperado, a história dele agora é outra. Deus está fazendo alguma coisa. Ele não vai fazer. A boa obra que Ele começou é fiel para completar. Amém?